qual foi ou qual é o segredo do meu trabalho, o segredo do sucesso do meu trabalho. Só que ele não se resume a uma técnica, não é uma única técnica que faz isso. Então vamos falar um pouquinho das técnicas que vão fazer a diferença, porque a gente às vezes se apega ali a, vamos dizer, a uma técnica que você está habituado, que você está acostumado, que você aprendeu e que muitas vezes você está replicando aquela técnica e aquela técnica não está fazendo a diferença, aquela técnica não está entregando o resultado que você espera. Gra, como assim? Por exemplo, algumas pessoas às vezes viciam em uma única linha de eriçado, por exemplo. E aquela linha de eriçado, talvez ela não entregue o resultado que você espera, principalmente quando se fala de contorno, quando a gente fala de uma diferenciação na parte frontal, quando a gente fala de uma iluminação que começa na parte da frente, uma iluminação mais profunda. E muitas vezes a gente tenta chegar no resultado que a cliente quer, a gente procura chegar naquilo que o cliente quer, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está insistindo com a técnica errada. Porque para a gente trabalhar com iluminação, aquela iluminação que dá a sensação que vai saindo de dentro da raiz, dificilmente a gente vai conseguir o resultado se eu não fizer algo que seja muito próximo, muito fino. Há pessoas também que têm o hábito de, durante a técnica da mecha, por exemplo, trabalhar com uma espessura muito grande. E essa espessura vai fazer uma diferença gigantesca no resultado. Então ela nunca consegue ter aquela transparência, delicadeza, suavidade, aquela mecha que consegue fazer uma transição entre o escuro e o claro. Então muitas vezes o segredo da entrega de um resultado está no conjunto de técnicas. Só que a gente às vezes busca por uma única técnica, a gente às vezes busca por um único segredo. E eu vejo muito isso quando vários profissionais falam para mim, Gra, é o seguinte, eu fiz tal curso porque a pessoa acredita, vamos dar um exemplo, a pessoa é muito famosa, ela faz muitos cabelos de artistas. Então, quando a pessoa faz muitos cabelos de artistas, você acredita que o segredo daquela pessoa, olha, preste atenção nisso. Os passarinhos estão competindo mesmo comigo. Ou melhor, né? Eu tô competindo com eles, que eu vim tomar o lugar deles aqui. Muitas pessoas acreditam que o segredo de um profissional, por exemplo, o segredo do sucesso dele, o segredo da fama, o segredo do atendimento a pessoas globais ou famosos, está condicionada àquela técnica. E tem muitas pessoas que pagam muito caro para poder aprender a técnica que aquele profissional famoso usa. Porque as pessoas não entenderam ainda. Olha só, a gente está falando de técnicas, a gente está falando de busca pela técnica, técnica que vai te entregar resultado. Mas eu vou falar de uma coisa aqui para vocês. Tem muitas pessoas caçadoras de técnicas, mas das técnicas erradas. Elas acreditam que o ser autoridade, às vezes o ser autoridade é uma coisa diferente de ser famoso. E tem pessoas que às vezes vão buscar um famoso para poder conhecer, encontrar definitivamente o segredo dele através daquele profissional, através de uma técnica única. Mas as pessoas não entenderam que o segredo do sucesso daquela pessoa não está necessariamente relacionado ao tipo de serviço que é prestado, ao tipo de técnica que é prestado. Isso tem a ver com uma série de fatores. Então, às vezes, a pessoa, para estar naquela posição, naquela condição, naquele crescimento, então, às vezes, ela está focando na coisa errada. Às vezes, a pessoa está focando na fama do profissional e não, de verdade,
no conjunto de técnicas que são aplicadas para entregar aquele resultado de um loiro. E eu já tive várias pessoas que já foram para os meus treinamentos para descobrir qual era o segredo do sucesso, qual foi ou qual é o segredo do meu trabalho, o segredo do sucesso do meu trabalho. Só que ele não se resume a uma técnica, não, uma única técnica que faz isso. E assim, como aconteceu uma situação, às vezes, uma vez um aluno chegou para mim e falou: nossa, eu vim aqui para poder descobrir qual é o teu sucesso. E o que eu achei muito bonito é que quando terminamos o curso, ele falou para mim: agora eu sei o segredo do teu sucesso. E a primeira pergunta que ele havia feito quando ele chegou no curso foi justamente qual era, né? Que ele queria descobrir qual era. Em 7 dias juntos, ele pôde conhecer um pouco desse conjunto. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes a gente está focando em uma única técnica, numa única coisa para obter o sucesso, ou usando uma única técnica, acreditando que aquilo ali vai ser, vou pegar a técnica de fulano de tal, vou pegar isso, e isso é que vai fazer eu crescer. Não, não é isso que vai fazer você crescer. Se você quer ser uma autoridade, um loiro, primeiramente, você precisa ter um conjunto de técnicas. Segundo, só técnicas de mechas? Não. Você vai precisar ter um conjunto de habilidades técnicas juntamente com a parte de relacionamento, a parte comportamental. Essa é uma outra grande chave. Se você está em busca de técnicas para ser uma autoridade, se você está em busca de técnicas para ser referência, você vai precisar sim de um conjunto de técnicas, mas você vai precisar sim trabalhar muito mais a parte humana, a parte relacionamento, a parte network, a parte você mesmo, autoconhecimento, do que apenas no que a gente faz, no que a gente pratica, no que a gente entrega. E sem contar que grande parte das entregas hoje realizadas, né, quando a gente olha ali um trabalho, não é, às vezes o que você visualiza é a pontinha do iceberg. Às vezes você vê, poxa, então foi aquela técnica de eriçado que deu certo. Não, aquilo ali às vezes é a pontinha do iceberg, porque é o conjunto todo que gera o resultado. O que é o conjunto todo? A forma de lavar, se há necessidade de tonalizar, se há necessidade de você fazer a cor em transição, a forma em que você abre o cabelo, como que você abre, a espessura, o depósito, o produto, inclusive até os apoios, né? Tem muitos profissionais que, claro, que sem esses apoios, sem apoios que a gente quer dizer, são os seus auxiliares ou até mesmo profissionais que estão ali no backstage, profissionais que estão juntos realizando o trabalho. Isso é muito importante, porque, como diz, né, já que a gente está com barulho de pássaro, vou aproveitar e falar que uma andorinha só não faz verão, não é essa a frase? Então, lembrando que o resultado às vezes tem a ver com um conjunto. E às vezes por detrás de um grande profissional, existem grandes outros profissionais. Por detrás de um grande profissional realizando, entregando um cabelo, também existem outros grandes profissionais também fazendo, ajudando, colaborando, modelando, lavando, né? Fazendo também um serviço completo. Então, o que eu quero dizer nessa live de hoje é que é para a gente parar de focar em um único ponto, para a gente parar de ficar desesperado, cego, porque muitas pessoas ficam cegas, querendo uma única resposta, um único caminho, uma única técnica. Olha, eu vou fazer o curso de fulano de tal, porque a técnica dele é o sucesso. Não, o sucesso é o conjunto. O que torna aquela pessoa o sucesso, o que torna aquela pessoa famosa ou famoso, né, tem a ver com o conjunto. E esse conjunto ele vai muito além daquilo que a gente visualiza. Como eu falei, às vezes o que você enxerga é a pontinha do iceberg. Para quem não tem ideia, tá? Depois procura na internet
um iceberg e para que vocês vejam, pontinho, às vezes um pedacinho, às vezes você só enxerga um pedacinho e embaixo, gente, é um mundo, sabe? Quando você olha embaixo ali do mar, você vai ver um mundo. Então, uma pessoa que quer ser uma autoridade em loiro, ela precisa ser técnica. Ela precisa ser técnica no que ela faz. Ela precisa dominar o que ela faz. Ela precisa melhorar como pessoa. Ela precisa melhorar na sua, como é que eu falo, sabe, no respeito até a quem está ao redor dela, tá? Até nisso, são em pequenos detalhes. Uma vez eu vi uma postagem de grandes empresários, eu não sei quem foi que disse, mas disse assim, eu não faço negócios com homens que desrespeitam o garçom ou que trata mal o garçom, uma coisa assim. Mas é engraçado que quando eu li aquela frase, eu me vi numa situação parecida. Eu me vi numa situação muito parecida. Por quê? Porque eu também não gosto de fazer negócios, ou quando eu faço negócios com uma pessoa e depois descubro que aquela pessoa trata muito mal, vamos falar assim, profissionais, tá? Profissionais. Quando eu vejo que aquele profissional trata mal o seu auxiliar, trata mal o seu apoio, eu já não consigo ver com bons olhos. E assim, a visão daquele cara, aquele empresário de negócios falando que ele via muito mal quem desrespeitava um garçom, para mim veio a mesma sensação, a mesma ideia. Falei, cara, é assim que eu me sinto quando eu vejo um profissional tratando mal uma modelo, um profissional falando mal do cabelo de modelo, um profissional colocando um monte de defeito para justificar o seu trabalho. Sabe aquela coisa assim? Tu enche um monte de defeito o profissional, que é para poder, a modelo, você enche um monte de defeito a modelo, que é para caso alguma coisa dê errado, você já disse que o cabelo da pessoa já tinha todas as condições de não dar certo. Então, quando você vê um profissional fazendo isso, um profissional destratando quem está apoiando, tratando mal, ou tratando de forma até mesmo abusiva, isso para mim, isso é uma coisa minha, tá ok? Então, isso é uma coisa que me faz refletir, me desperta, faz assim, nossa, uau! Ou até mesmo quando eu vejo profissionais que às vezes você contrata, na frente de todo mundo tá sorrindo e nos bastidores tá reclamando das pessoas e não quer fazer foto. Nessa mesma hora, acende uma lanterna, assim, sabe? Meu Deus! Porque a pessoa só tá ali graças, né, àquele público. Então, aquelas pessoas que estão ali para conhecer ela, para conhecer o trabalho dela, para conhecer o trabalho daquela pessoa. E quando você vê que há um desrespeito, e vou dizer para vocês, eu já vi muito sorriso lindo na frente do público, nos bastidores, sabe? Uma má vontade e querer dizer que não quero fazer foto, e não gostar, e não aceitar. Então, são coisas assim que a gente vai analisando, né, que o sucesso, o resultado, a técnica que você busca, você precisa enxergar de uma maneira diferente. Precisamos sim de um conjunto de técnicas no loiro. Eu não tenho que saber só uma técnica de eriçado, nem duas, nem três, nem quatro. São muitas técnicas de eriçado. Eu digo que se hoje eu fosse subdividir, com certeza daria ali mais 8 técnicas, eriçados, no mínimo 8 não, 9, 10 técnicas. Isso estou falando assim, por cima, tá? Por cima. No mínimo umas 10 técnicas, fora outras linhas. Então, daria ali uma média de 20 linhas. Então, tá, eu tenho todos os conjuntos de técnicas suficientes para fazer sucesso. Não, você ainda assim não vai ter todos os conjuntos de técnicas suficientes. Se você não começar a pensar, não começar a se analisar, a se observar, é uma coisa que eu falo muito, né, com a equipe, principalmente quando a gente está com a equipe nova, né, com técnicos mais novos, eu sempre falo, tome muito cuidado, porque chega um dado momento que as pessoas, sem perceber, elas começam a mostrar o seu verdadeiro eu, que é aquilo que faz com que você não cresça. Que incrível, né? Poxa, adquire conhecimento pra caramba, faz curso pra caramba, estuda pra caramba. Por que a sua vez não chegou? Por que a sua vez ainda não chegou? Por que você ainda não conseguiu?
porque está faltando mais habilidades, está faltando cuidar de você como pessoa. Talvez seja a sua oratória, talvez seja o seu network, a maneira que você se relaciona, a maneira que você se porta, que você se comporta na frente de outras pessoas. Talvez exista ali, sem perceber, um pouco da soberba. A gente fala pouco para não falar assim. Ego. Ego inflado, muito ego, muito ego. Eu sou, eu faço, eu isso. Porque o meu cabelo, porque no meu salão, porque eu. E tem muitas pessoas que às vezes estão desesperadas em busca do segredo. O segredo, lembra até aquele livro, né? O segredo. Mas o segredo pode estar muito, mas muito mais perto e muito mais acessível, muito mais fácil do que todos nós imaginamos. O segredo pode estar dentro de você. O segredo pode estar no teu olhar. Porque muitas vezes, gente, não adianta, o nosso olhar mostra muito quem nós somos. Mostra muito. Eu já tive experiência de contratação de pessoas que tinham um olhar mal, mas eu achava assim, poxa vida, né? Vamos lá, a pessoa pode ser só o jeito, mas até a forma que a pessoa olha, até a forma que a pessoa, você pode não perceber, mas de repente a forma que você olha para o seu cliente, sabe aquele tipo de olhar que você dá uma paradinha assim, ó, e você olha do pé para a cabeça ou da cabeça para o pé, isso já basta. Existem muitas coisas que o nosso corpo, os nossos olhos, a nossa postura, elas falam. Então, quer técnica, quer descobrir qual é a técnica para crescer? É começar a trabalhar a si mesmo. É começar a conhecer a si mesmo. É começar a entender que você é o maior e o melhor instrumento que tem para se trabalhar, ainda que você tenha um único... Vou dizer uma coisa para vocês, tem pessoas que têm uma única técnica. Uma única técnica. Olha só que a gente já falou sobre isso, que às vezes você está esperando só aquela técnica para ter sucesso, mas o problema não é que é aquela técnica que gerou o sucesso para a pessoa. O que gerou o sucesso para a pessoa foi ela ser quem ela é. E não foi necessariamente, né, a técnica de eriçado que ela usou. Então, às vezes a pessoa fica desesperada. Vou citar um exemplo aqui muito legal. Tá? Um exemplo muito bom, que também foi nossa aluna no formação e que cresceu bastante e que muitas pessoas correram atrás da técnica dela, muitas pessoas mesmo. E ela fez muito sucesso, bombou e bomba, e tá fazendo muito sucesso, graças a Deus, aí, a Nayara Bezerra. Muitas pessoas queriam as marcadinhas. Enquanto todo mundo ali estava criticando, porque não se usa, marcadinhas que não se usa, é aquela bem marcadinha, porque não se usa, já é fora de moda. Cresceu, bombou, tá bombando, tá fazendo sucesso, né? E incrível, uma técnica. Você fala assim, mas é a técnica, é aquela técnica marcadinha que fez ela crescer, foi a persistência, a consistência, a qualidade da entrega dessa técnica, mas o mais importante, que fez ela crescer é ser quem ela é, mas tem um outro detalhe, que fez ela crescer, olha só, foi o Papai do Céu, foi ele ali que deu sabedoria, que deu discernimento, que está na direção da vida dela, que está na direção do negócio dela, que está na direção da carreira dela. Olha só, às vezes o pessoal está tudo desesperado para aprender a marcadinha dela, para aprender até o pessoal, teve uma época, eu achei muito, uma sacada interessantíssima. As pessoas começaram, tem sempre os haters, né? Sempre tem haters para tudo, até para aqueles que mal ouvem o oi nosso já dá dislike. Mas que chamavam de zebrinha. Essas mechas parecem zebra. Sabe o que ela fez? Fez um logo de uma zebra na época. Tirou onda ainda com isso. E assim, e o sucesso foi alcançado. E o sucesso dela foi alcançado. E continua alcançando. E continua crescendo. Justamente por quê? Porque ela colocou quem é mais importante na frente. Ela colocou, presta atenção, ela colocou quem é mais importante na frente da vida dela, na frente do negócio dela. E hoje a Nayara, inclusive, tem linha, tem a marca dela. E assim,
E sabe aquela resposta daquele aluno que chegou no primeiro dia de formação de técnicos e no último dia ele chegou para mim e disse assim: hoje eu sei o segredo do seu sucesso? O segredo do meu sucesso não é a quantidade de livros que eu li, o segredo do meu sucesso não é a faculdade. Tem gente que fala assim: qual a faculdade que ela fez? Eu vou fazer a mesma faculdade, eu vou fazer o mesmo curso, eu vou fazer a mesma pós-graduação. Aí a pessoa fica agoniada querendo fazer, dar os mesmos passos. Ah, você fez o quê? Fiz biomedicina? Bom para biomedicina. Ah, você fez marketing? Bom para marketing. Fez tricologia? Vamos para tricologia. O segredo não é esse, gente. Não são as mesmas faculdades, não são as mesmas técnicas. O segredo do crescimento, ele vai muito além. Ou melhor, não vai além não. Ele é o começo, ele é tudo, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim. Nada mais é do que Deus. Porque quando a gente coloca Deus na nossa direção, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, quando a gente entende que nós somos a imagem e semelhança dEle e que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para Ele, né? E pensar até mesmo em coisas que a gente faz, a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo é o correto, se o nosso olhar está correto em relação a uma pessoa, se o nosso falar está correto em relação à pessoa, né? Vamos dizer assim, se está correto a forma que eu falo com o meu apoio, a forma que eu falo com o meu auxiliar, a forma que eu falo com meus subordinados. Então, a técnica que vai fazer você crescer, ela está na sua essência. Ela está dentro de você, né? Ela está ali, ou melhor, ela está aqui, ela está em todos os lugares. É só a gente querer, é só a gente aceitar, é só a gente permitir. Mas é assim como em tudo, né? Por exemplo, vocês querem conhecer um pouco da Graciele, vocês estão aqui. Grande parte das pessoas que estão aqui é porque querem conhecer o meu ponto de vista, o que eu penso, né? O que eu... Querem me conhecer. Aí tem muitas pessoas que querem conhecer essa fonte, mas também não fazem nada para conhecer ele, né? Não fazem nada para conhecer. Ah, sim, mas ele está em todo lugar, ele está dentro da gente. Olha só como é irônico. Nós, quando gostamos de alguém, a gente quer seguir aquela pessoa, certo? A gente gosta de alguém, a gente quer seguir essa pessoa, a gente quer aprender as técnicas com essa pessoa. A gente quer ouvir ela falar para saber o que ela pode mostrar para a gente. E tem muitas pessoas que falam de Deus, mas não querem conhecer Deus de verdade. Porque quando a gente quer conhecer Deus, a gente tem que ouvir Ele. E para ouvir Ele, você tem que buscar Ele. Então, como é que eu posso dizer que eu quero ouvir Deus, sendo que em nenhum momento eu sei nada sobre Ele? Eu fui descobrir isso agora, gente. Eu tenho 42 anos. E agora que eu comecei, eu tinha uma intimidade com Deus tremenda, sempre fui temente a Deus, sabe, de conversar. Ontem mesmo aqui, deixa eu mostrar um pouquinho. Ontem eu fui até lá no fundo, que vocês não vão nem ter ideia, porque é muito fundo. E fui caminhando ali, batendo meu papo com Deus. Deixa eu colocar aqui. Eita, nós. Fui ali batendo papo com Ele. E sempre tive esse momento de intimidade, mas quando eu comecei a ler, porque assim, você lê o livro de alguém. Por exemplo, a da Guia me deu o livro do Flávio Augusto, a história do Flávio Augusto. Eu gosto do Flávio Augusto, então eu devorei o livro do Flávio Augusto. Eu devorei, porque eu gosto dele, é um empreendedor que eu tenho a maior paixão. E você pega essa senha. Agora, veja só, eu admiro Flávio Augusto, quero saber sobre ele, devorei o livro dele. Mas a gente fala que a gente ama Deus, a gente fala que Ele está em primeiro lugar na nossa vida, mas a gente não quer ler nada sobre Ele, não quer conhecer Ele. Mas como é que eu quero que Ele esteja em primeiro lugar, que Ele seja a chave, a senha do sucesso é essa, tá? A senha do sucesso é essa, a maior técnica de sucesso que existe é essa. Não adianta eu colocar, é o eriçado, é selecionada, é a paginada, não. O segredo do sucesso do profissional, de qualquer profissional, é essa, ok? Então, como é que você, que fala, poxa, você gosta muito de alguém, você segue ela, você vai para uma live, você lê o livro dela, e você não lê nada, você não sabe nada sobre Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer. Então, é difícil. Não, mas aí o Deus está dentro da gente.
é uma coisa, né? Deus está dentro da gente, mas será que é só isso? Está dentro da gente, ponto, e acabou, e tá tudo bem? Aí, só que para você conhecer outras pessoas, você faz de tudo. Você compra um livro, você faz tudo. Você assiste uma live. Então, a gente precisa ter esse momento com ele. Porque só assim que a gente vai começar a descobrir que ele é a fonte de todas as técnicas. Ele é a fonte de, nossa, coisas assim que vira e mexe, eu tô em um momento e dá muito certo, sabe? Assim, a gente sempre ora e sempre pede a Deus que nos dê sabedoria e de repente é uma fonte assim, sem fim. A fonte que vem dele é sem fim. Então, quero saber qual é a sua fonte. A minha fonte vem dele, é uma fonte sem fim. Quando eu acho que já acabou dentro daquilo que eu tô fazendo, eu tô falando de técnica de loiro também, tá, gente? Só para entender. Quando eu acho que já acabou, ontem não, ontem foi, sei lá, não sei o dia da semana, já perdi, porque para mim todos os dias são iguais. Antes de ontem, a gente estava gravando à noite e pronto, me veio uma técnica e eu adorei ter feito aquela técnica e fiz o cabelo todo naquela técnica. Ele falou assim, porque fui eu. Não, não fui eu. É Deus nos dá sabedoria para a gente desenvolver, para a gente criar. Então, às vezes você está em busca ali de um famoso, de uma famosa, pagar R$2.000 para conhecer uma técnica, só que o segredo daquela pessoa não é aquilo, não é só aquilo. Existem muitas outras coisas. E vocês podem ter a fonte em abundância, uma fonte que te dá ideias e projetos e uma fonte inesgotável, fonte linda, que vem direto, vem do céu, cara. É uma coisa linda. É uma coisa maravilhosa. Tem coisas que não são nós. Não somos nós. E vem de Deus, é coisa que vem dele. Então, o que eu quero passar para vocês hoje é que parem de fazer buscas em vão. Parem de fazer essas buscas desesperadas pela fama, buscas desesperadas por uma técnica que talvez não vai te dar o resultado que você espera. É claro, como eu falei, tecnicamente falando de loiros, você precisa de um conjunto de técnicas. O conjunto de técnicas vai fazer com que você encontre um resultado, vai fazer com que você encontre todas as respostas direcionadas para o loiro. Mas mesmo que você tenha todas as respostas para o loiro, mesmo que você tenha todas as ferramentas, todos os produtos, mesmo que você tenha tudo, se você não melhorar como pessoa, não vai adiantar nada. Você pode ser uma autoridade em loiros, mas se você não tiver a fonte ali do teu lado, né, Deus, a tua inspiração do teu lado, sinceridade, o sucesso ele se torna muito passageiro, muito rápido, muito rápido. Então, não se iludam com o sucesso passageiro, não se iludam com isso. É melhor você ter consistência, algo contínuo, crescente, do que aquele super sucesso e de repente desaparecer, de repente sumir. Então tem muita coisa que a gente não percebe que a gente vai fazendo de errado. Hoje eu vejo muitas pessoas ali, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo outro. A gente não está falando de religião, tá, pessoal? Não estamos falando de religião. Não estamos falando se você é espírita, se é católico, se é evangélica, nada disso. E não estamos dizendo que quem é melhor do que quem não é. Em nenhum momento se é espírita. O que a gente está falando é dele, de Deus, da fonte. E são muitos detalhes como esse que vão fazendo a diferença na sua carreira. Que fazem toda a diferença na sua carreira. Tem gente que se gaba por causa de uma técnica, que se gaba porque faz isso ou faz aquilo. Mas não é isso que vai fazer o seu sucesso. Não é, nunca vai ser. Por exemplo, o tempo todo eu estou inovando, o tempo todo eu estou mudando. O tempo inteiro. E mesmo porque o tempo inteiro as pessoas também estão copiando aquilo que você faz. E tem pessoas que estão tanto tempo ali junto com você, como vocês aqui, estão tanto tempo alinhadas, que chega um momento que até as frases vocês vão falar igual, de forma igual, assim, que eu falo iguais. E você passa até a acreditar que é aquilo que você pensa, o convívio. É como técnicas, né? Você convive com a pessoa que está fazendo uma técnica, você acredita até que foi você que criou.
Mas quando a gente tem a fonte inesgotável, quando a gente tem a fonte inesgotável que vem do céu, você não precisa de uma técnica, porque ele está sempre transbordando em novas técnicas para vocês, sempre transbordando, transbordando, transbordando. E assim, a Graciele é a mesma de um ano atrás? Não, Graciele é outra pessoa de um ano atrás. Eu já cresci tanto, já aprendi tanto. Olha, assim, tem horas que eu falo pro meu esposo, ontem mesmo estou encantada, meu Deus, você viu? Olha só como isso aqui deu certo, que técnica top. Os que ainda não buscaram a verdadeira fonte, os que não buscaram a verdadeira fonte ainda ficam acreditando que é o corte, e aí criticam o corte. Por quê? Porque ainda não descobriram a fonte, não sabem de onde vem tudo aquilo que faz a pessoa prosperar, que faz ela crescer. E tem gente que acha que, oh meu Deus, a pessoa cresceu porque ela aprendeu isso ou aprendeu aquilo comigo. Então, gente, bora refletir aí, porque eu tenho certeza que quando a gente decidir, assim como vocês decidiram me seguir, assim como vocês decidiram participar dos meus treinamentos, assim como vocês decidiram comprar livro de alguém porque você admira, tá na hora da gente conhecer o nosso Criador, tá? Assim como você, né, se permite, olha só, você se permite ser moldado por qualquer pessoa, você se permite ser moldado por um influencer, você se permite ser moldado por um blogger, você se permite ser moldado por um autor, por uma inspiração, mas muitas vezes você não permite que ele modele você. Se modele por Deus, porque é a fonte inesgotável de todas as técnicas. É a fonte inesgotável. Às vezes você está desesperado, buscando ali um montão de coisas, e está tão simples, tão simples. E você pode ter tudo isso. E vou dizer mais, tá? A gente às vezes faz sacrifício para comprar o livro de quem a gente ama. E a gente tem esse livro que fala sobre ele, sobre o nosso Criador, gratuito. Como eu falei, eu não estou falando de religião aqui não, tá? Não estou falando de religião. Porque muitas pessoas falam assim, coloque Deus em primeiro lugar, né? Isso é versículo bíblico, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Até falam um versículo, mas será que entenderam de verdade isso? Que quando a gente coloca ele em primeiro lugar, todas as outras coisas de verdade são acrescentadas? Foca no Criador, porque dele vem toda a inspiração, dele vem tudo, E certamente vai fazer uma grande diferença quando você começar a colocar. Como eu falei, não importa qual é a sua religião. Eu não estou falando disso, estou falando de a gente se conectar de verdade com Deus. Mas só existe amizade quando a gente conhece a pessoa. Só existe amizade quando você sabe o que a outra pessoa quer. Só existe intimidade. Por exemplo, eu tenho intimidade com meu esposo, eu conheço o meu esposo. Eu tenho intimidade, mas por quê? Porque eu converso, eu falo. Então, basta ter essa intimidade. Então, a gente tem intimidade com amiga, a gente tem intimidade com influência, tem intimidade com livros. E de quem a gente tanto fala, a gente não tem intimidade. Então, vamos ter intimidade com ele, vamos conhecer. Quando você começar a conhecer, gente, é incrível. Aí você vai ver assim que muita coisa de coach que é usado em coach, que é usado na antiga Grécia, tá ali. Tem muita coisa em Provérbios que você aprende pra caramba, em Salmos. O Novo Testamento, gente, é um banho, é um show. A história de Jesus é um show. Um show. Ah, mas eu não acredito. Lê história, inspiração. Sabe que grande parte dos livros de inspirações de negócios, eles estão ali inspirados nessa humildade, tudo que você precisa. Ah, essa é a humildade é a chave. Não é só humildade, não. É um conjunto de outras coisas. Se você adquirir essas habilidades, não tem para ninguém. Você não vai ser só um técnico de sucesso, você vai ser também mais do que uma autoridade dentro do seu salão. Você vai ser uma autoridade no que você fizer. Você vai ser uma autoridade na sobrancelha, no colorido, autoridade nos loiros, autoridade no que você quiser. Você já venceu. Você já vai ser vencedor. Aí você vai só aprimorando tecnicamente. We ain't never coming back.